Você está cansado de lutar para se concentrar e ter mais foco em meio a essa vida agitada, cheia de tarefas a serem realizadas? Você não está sozinho, todos nós passamos por isso, mas existe uma solução e eu vou te contar os segredos que podem te ajudar a ter mais foco e produtividade no seu dia a dia. Eu me chamo Cris e fique aqui até o final do vídeo porque eu vou compartilhar as técnicas que mudaram a minha vida e me ajudam a executar com eficiência as minhas tarefas diárias. Eu tinha o hábito de começar várias tarefas e quando chegava no final do dia que eu ia olhar o que eu tinha terminado, de fato, eu percebia que não tinha feito nada. Ou muitas vezes eu tinha feito as coisas pela metade, meia boca mesmo, e teve um momento que eu percebi que isso não estava sendo produtivo e eficiente, que não estava nem sendo saudável para mim, estar nesse processo assim de fazer um monte de coisas ao mesmo tempo e não terminar nada. E eu precisei dar um basta nisso. E ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo o foco, implantando as estratégias que eu vou compartilhar aqui no vídeo. Então, o foco ele pode ser desenvolvido através do nosso treinar a nossa mente, o nosso corpo, para entender o que realmente é importante naquele momento para a gente estar focando. Ele tem muito a ver com a responsabilidade e com o nosso comprometimento em atingir os nossos objetivos. Por exemplo, eu tenho o objetivo de me tornar fluente em inglês. Para isso, eu preciso todo dia focar nas aulas, ter concentração e aprender um pouquinho a cada dia para mim conseguir estar atingindo o meu objetivo a longo prazo. E para isso, eu preciso identificar o que é o mais importante no meu dia a dia a ser executado. Quais são as tarefas mais essenciais? Eu gosto muito de estar sempre trabalhando com listas de prioridades, em que eu coloco ali as coisas mais importantes no topo e também elimino aquelas coisas que não vão fazer diferença nenhuma, que não vão me ajudar a atingir os meus objetivos. Então é preciso também ter clareza para saber o que realmente é importante. E quando a gente não tem prioridades, a gente fica procrastinando, a gente fica enrolando para começar uma coisa, para começar outra, começa um pouco aqui, um pouco ali e vai enrolando o dia a dia e não concluindo nada. E todos nós temos 24 horas por dia. Por que algumas pessoas conseguem executar as coisas e outras não? O Paulo Vieira ele traz um exemplo muito interessante no livro Poder da Ação, em que uma criança ela precisa estar fazendo o dever de casa. E esse dever ele demoraria em torno de 30 minutos. Mas essa criança ela demora ali 1, 2, 3 horas às vezes para fazer essa tarefa de casa. Porque ela se distrai com conversas ao redor dela, com barulhos, com a internet, com o telefone, com os pensamentos que viajam. Então a gente vive numa cultura com tanto excesso de estímulos que a gente não consegue focar no que realmente é importante. E as distrações, elas são o principal inimigo do nosso foco, porque elas roubam a nossa energia e a nossa concentração. E aí nós chegamos num ponto que nós precisamos estar analisando ao nosso redor e pensar o que está nos distraindo. Aliás, eu vou te desafiar aqui, comenta aqui nos comentários o que está tirando o seu foco, o que está impedindo de você realizar as tarefas que você precisa fazer. Eu adoro quando vocês comentam aqui, porque isso ajuda a criar uma comunidade engajada, um ajudando o outro. E as distrações, elas nos afastam de alcançar os nossos objetivos. Eu quero atingir a fluência em inglês, mas se eu não tiver todo dia ali focado em estudar, eu não vou conseguir aprender as palavras, as frases, eu não vou conseguir me comunicar e muito menos atingir a fluência. E como que nós podemos estar eliminando essas distrações que estão ao nosso redor? Eu tinha muito costume de estar sempre ali conferindo as notificações no telefone e isso me atrapalhava muito na minha concentração. Porque toda hora entrava uma notificação, era de um grupo do WhatsApp, era do Instagram, era um e-mail, era isso ou aquilo. E toda hora eu tinha que olhar, eu tinha que responder, eu tinha que ver. Então uma das primeiras atitudes que eu tomei foi colocar o meu celular no silencioso e guardar ele dentro de uma gaveta. Então eu ficava ali um período de 2, 3 horas focada fazendo as coisas que eu precisava fazer e o meu celular ficava ali de ladinho e eu não ficava acessando toda hora. E outra atitude que eu tomei foi sair de alguns grupos do WhatsApp, que eu tinha vários grupos ali que não estavam me agregando em nada, não contribuíam para o meu crescimento, para atingir o meu objetivo. Então eu acabei saindo desses grupos. Também nas redes sociais, às vezes a gente segue lá 1.000, 2.000, 3.000 pessoas e quer ver a vida de todo mundo e isso acaba nos distraindo no nosso dia a dia. Às vezes você focar nas pessoas que mais são importantes para você é melhor do que seguir um monte de gente
E aí você quer saber da vida de todo mundo, quer ver sempre as novidades, e isso vai te distraindo. Outra coisa que a gente se distrai muito é os nossos pensamentos. A gente tá ali fazendo a atividade e de repente começa a pensar em algo que não tem nada a ver, viaja na maionese, e vai pensando, e quando vê você está totalmente distraído e não sabe nem mais o que você estava fazendo. E existem algumas técnicas de respiração profunda, meditação, que nos ajudam a acalmar a mente e controlar os nossos pensamentos. Eu gosto muito de uma técnica que eu inspiro vagarosamente, enchendo o meu pulmão de ar e depois eu solto lentamente esse ar. É uma técnica que me ajuda bastante a estar controlando os meus pensamentos. Outra coisa que atrapalha bastante são as conversas. Passa uma pessoa, te chama, a outra também. Ou os barulhos externos, a moto que buzinou, o cachorro que está latindo lá fora e você tem que olhar o que está acontecendo. Eu gosto de estar criando um ambiente propício para mim conseguir focar. Um local ali onde eu tenho todas as coisas que eu preciso para mim estudar ou para mim fazer a minha atividade. Eu separo ali tudo que eu preciso, tá tudo à mão, então eu não preciso ali, tô na metade da aula de inglês. Aí eu tenho que parar para achar uma caneta para mim fazer uma anotação. Isso distrai, daí quando eu volto, eu tenho que às vezes voltar um pedaço da aula para daí eu conseguir seguir o meu ritmo. Então é importante ter um local organizado, que seja calmo, bem iluminado. Eu gosto muito daquela iluminação também mais natural, porque isso me deixa mais ativa, eu consigo me concentrar mais. Às vezes algumas coisas eu gosto de usar uma música ambiente, ajuda também. E sem circulação de pessoas eu acho que é muito importante. Então se você trabalha em casa ou estuda, avisa a tua família que aquele é o momento que você vai estar concentrado, que você não quer conversar com ninguém, que você precisa disso para estar conseguindo concluir as suas tarefas. Às vezes até mesmo utiliza um fone de ouvido para não escutar tanto os barulhos, as coisas externas também vai te ajudar. No livro A Única Coisa, Gary Keller e Jay Papasan, eles trazem um dado muito interessante em relação ao ambiente de trabalho profissional, em que uma pesquisa ali estimou que os trabalhadores são interrompidos a cada 11 minutos e no final eles perdem quase um terço do dia recobrando-se dessas distrações. Porque toda hora tá passando alguém que tá conversando, que tá chamando atenção, é uma conversinha lá no fundo, uma outra aqui, e a pessoa vai se distraindo em vez de estar focada ali em executar a sua tarefa. Imagina se a gente tivesse esse um terço de tempo para fazer algo que realmente gostamos. Passear com a família, assistir um filme, praticar uma atividade física, ler um livro ou qualquer outra coisa. Não seria maravilhoso? E a concentração, geralmente, ela é a mais difícil ali nos primeiros minutos, naquele início ali, porque a nossa mente ela fica querendo viajar. A gente começa a lembrar que tem o lixo para levar lá para fora, a louça para lavar, é roupa para lavar e mais um monte de coisas para fazer. E aí a gente fica naquela briga mental, não, mas eu preciso focar, eu preciso fazer isso aqui agora porque é importante. Mas o outro lado no nosso cérebro, não, você precisa fazer as outras tarefas, e a gente fica naquela briga ali para estar conseguindo se concentrar. Mas geralmente isso é nos primeiros minutos, e depois a gente começa a entrar ali num foco cada vez mais constante, e aí chega aquele momento que a gente começa a ter a nossa criatividade sendo liberada, a gente consegue ter insights valiosos ali, só que a gente precisa atingir esse ponto de foco. O grande problema é que a gente fica interrompendo e nunca consegue entrar nesse pico de foco mais produtivo. Inclusive tem um curso que eu gosto bastante, que é validado pela neurociência, que é o Combo 360, que ele auxilia a acelerar o raciocínio, a aprendizagem, a memorização. E eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário lá no site tem todos os detalhes. E outro ponto extremamente importante é que a gente precisa estar planejando, separando um tempo de fato na nossa agenda para estar realizando as tarefas que são importantes. E eu preciso estar encontrando ali o melhor horário para mim estar conseguindo executar o que eu preciso. No inglês, eu gosto de sempre estar estudando de manhã. Eu até tentei estudar tarde, só que não deu certo. Eu fiquei procrastinando. Eu vou fazer primeiro essa tarefa, depois essa outra, depois eu estudo inglês, mas eu vou fazer mais uma outra coisa aqui antes e foi indo, chegou no final do dia, eu não estudei. Então, para mim, funciona melhor as coisas mais importantes na parte da manhã, que eu consigo ter mais concentração, mais foco. Por isso que é importante ali estar criando um hábito de quando que vai ser que você vai estar fazendo as coisas mais importantes. E isso que eu tô falando é a minha experiência. Eu acho que é interessante você fazer teus testes, achar o teu horário, seu jeito melhor de estar executando as coisas, porque cada um tem uma rotina, tem uma realidade e o foco, ele nos proporciona mais rendimento.
ele consegue aumentar nossa produtividade porque a gente consegue concluir muito mais rápido e com mais eficiência as nossas atividades. E nós não conseguimos focar 100% em duas coisas. Por exemplo, se eu estou lavando louça e assistindo TV, a minha atenção ela está dividida. Provavelmente, se eu estivesse só lavando louça, iria ir muito mais rápido essa atividade do que quando eu estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando a gente quer ser multitarefas, fazer várias atividades ao mesmo tempo, a gente acaba não concluindo nenhuma, ou quando conclui muitas vezes é pela metade. Imagine você conversar com uma pessoa e escrever um e-mail ao mesmo tempo. Provavelmente vai sair as duas coisas mais ou menos, nenhuma direito. Então isso nos leva ao fracasso, à mediocridade. A grande sacada de conseguir ter foco é focar em uma tarefa por vez, eliminar as distrações que estão ali tirando a nossa concentração, que está roubando a nossa energia e também está organizando o nosso ambiente para que ele seja propício para esse momento de focar e realizar. E claro que separar um tempo na nossa agenda para estar conseguindo realizar as tarefas ali um tempo hábil de acordo com a tarefa que eu estou executando. Espero ter ajudado vocês com essa reflexão e eu vou deixar um vídeo aqui sobre como não depender da sorte para realizar os nossos sonhos. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar vocês. E se você chegou até aqui, deixa o seu like, isso me motiva a continuar trazendo conteúdo e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até mais!